Olá, amigos e amigas, tudo bem? Nós vamos gravar agora a terceira e última parte do estudo de O Livro dos Espíritos, dessa quinta-feira, dia 3 de dezembro de 2020. Reunião que acontece normalmente às 20 horas no Centro Espírita do Calvário ao Céu, e agora estamos fazendo de forma gravada, enviando as aulas. Estamos quase terminando, né? Terminamos a introdução, estamos estudando os prolegômenos, que é um texto que antecede as perguntas propriamente ditas, as 1019 perguntas do Livro dos Espíritos. Então, nesse trecho, nós vamos dizer o que os Espíritos falam a respeito da própria mensagem que eles ditaram os prolegômenos. Falando para Kardec: ocupa-te com zelo e perseverança do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, porque esse trabalho é nosso. Então eles estão dizendo, olha, nós, espíritos, estamos realizando, você foi nosso convidado aqui para, encarnado, trazer essa mensagem. Nele, no trabalho, pusemos as bases do nosso edifício que se eleva e que um dia deverá reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e caridade. Mas, antes de divulgares, reveloemos juntos a fim de controlar todos os detalhes. Então, o Livro dos Espíritos foi o primeiro livro da codificação. Depois nós vamos ver que outros 4 livros, né, chamado Pentateuco Espírita, alguns gostam dessa expressão, outros não, e mais a Revista Espírita, e mais o livro Obsessão, e mais o livro que é Espiritismo, enfim, todas essas obras compõem o corpo, né, trazido ali por Kardec, esse corpo doutrinário. E eles então já tinham trazido revelações que não iriam nesse momento para o Livro dos Espíritos. Eu falei, guarda que, né, outras obras virão. Então já tinha revelação que depois foi para o Livro dos Médiuns, que foi para o livro Céu e Inferno, que foi para o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, as obras espíritas, ou até mesmo para a Revista Espírita, enfim, as obras espíritas começaram no dia 18 de abril de 1857, com a publicação de O Livro dos Espíritos. E algumas mensagens trazidas eram para ficar guardadas para depois, né? Estaremos contigo sempre que o pedires, para te ajudar nos demais trabalhos, porque esta não é mais do que uma parte da missão que te foi confiada e que um de nós já te revelou. Então, um dos componentes da equipe já tinha revelado para o Kardec, olha, a você foi confiada essa missão de compilar, né, a doutrina espírita, de codificar a mensagem, ou as mensagens trazidas pelos espíritos a mando do Cristo, né, coordenados aí pelo Cristo. Entre os ensinamentos que te são dados, há alguns que deves guardar somente para ti até nova ordem. Avisar-te-emos quando chegar o momento de os publicar. Enquanto isso, medita-os a fim de estares pronto quando te avisarmos. Então, que era para o Kardec pegar o que não ia para o Livro dos Espíritos, que estava pronto para ser editado, ir separando de modo as novas publicações, né, que viriam. É muito interessante, né, eu já falei isso no estudo da introdução aí, mas vamos lembrar. O livro primeiro do Livro dos Espíritos, ele foi desmembrado depois em A Gênese, né, que fala da criação, fala de Deus. O livro segundo do Livro dos Espíritos, que fala a respeito da relação, né, dos espíritos com o mundo corpóreo, foi desmembrado depois no Livro dos Médiuns. O livro terceiro, que fala das leis morais, foi desmembrado posteriormente no Evangelho segundo o Espiritismo. E o livro quarto, que fala sobre esperanças e consolações, foi desmembrado no livro O Céu e o Inferno. Então, o Livro dos Espíritos tem 4 pedaços, 4 partes, e existem 4 obras, né, para complementar cada uma dessas partes aí. Muito interessante essa didática, né, do Allan Kardec. Porás no cabeçalho do livro o ramo de parreira que te desenhamos, porque é ele o emblema do trabalho do Criador. Todos os princípios materiais que podem melhor representar, o corpo é o ramo, o espírito é a seiva,
A alma, ou o espírito ligado à matéria, é o barro. O homem quintessencia o espírito pelo trabalho, e tu sabes que não é senão pelo trabalho do corpo que o espírito adquire conhecimentos. Então, se você está aí com o livro dos Espíritos na mão, no início do Prolegômenos, né, existe aqui essa, como se fosse uma parreira de uva ali, e os Espíritos disseram, olha, esse desenho que nós fizemos para você deve estar ali acima, né, no frontispício da obra, e o Kardec então assim o colocou, né? Não te deixes desencorajar pela crítica. Encontrarás contraditores encarniçados, sobretudo entre as pessoas interessadas em trapaças. Encontrá-los-ás mesmo entre os espíritos, pois aqueles que não estão completamente desmaterializados procuram muitas vezes semear a dúvida, por malícia ou por ignorância. Mas prossegue sempre, crê em Deus e marcha confiante. Aqui estaremos para te sustentar, e aproxima-se o tempo em que a verdade brilhará por toda a parte. Então, olha só, eles alertam Kardec, a tarefa não vai ser fácil. Você vai publicar isso, vai chover críticas, né? Quem assistiu o filme sobre Kardec sabe bem, ele era uma pessoa com várias obras publicadas, aceitas no meio acadêmico, e que acabou sofrendo bullying depois da publicação do Livro dos Espíritos, porque a academia, por interesses principalmente, não queria aceitar a obra espírita. Claro que alguns até se aproximaram dele e até auxiliaram, mas de um modo geral a ciência materialista não fez isso, né? E ele diz aqui então que estariam sempre com Kardec, né? Ó, não esmoreça, continue no trabalho que a gente vai estar sempre ao seu lado te ajudando, né? Aproxima-se o tempo em que a verdade brilhará por toda parte. Eu gosto muito disso. Há 2 semanas atrás participamos do 4º Fórum Ecumênico com um pastor protestante, com um frei católico, representante da Umbanda, do Candomblé, do islamismo, do budismo, né? E nós, aí representando o movimento espírita, podemos perceber uma coisa que o Kardec fala lá no Obras Póstumas. Os conceitos espíritas estão sendo inseridos nas outras religiões. Se vocês tiverem a oportunidade de assistir esse, que foi gravado, está aí no YouTube, tem um determinado momento que o Frei vai responder e ele vai falar sobre progresso. E ele diz assim, bom, isso o Espiritismo pode explicar melhor a respeito do progresso, né? Outras religiões passaram a incorporar conceitos espíritas, a comunicabilidade dos espíritos e a reencarnação. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando Kardec coloca lá no Obras Póstumas que o espiritismo não era a religião do futuro, ou seja, as pessoas não iriam todas se tornarem espíritas, mas era o futuro das religiões, ou seja, os conceitos espíritas iriam ser aos poucos absorvidos pelas outras religiões. A vaidade de certos homens que creem saber tudo e tudo querem explicar à sua maneira dará origem a opiniões dissidentes. Mas todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão no mesmo sentimento de amor ao bem e se unirão por um laço fraterno que envolverá o mundo inteiro. Deixarão de lado as mesquinhas disputas de palavras para somente se ocuparem das coisas essenciais. E a doutrina será sempre a mesma, quanto ao fundo, mas todos os que receberem as comunicações dos Espíritos, para todos os que receberem as comunicações dos Espíritos superiores. Então ele diz, para de brigar por causa de uma palavrinha, de uma coisa, a essência está aí, não vai mudar. O amor ao próximo, a caridade, o perdão, isso é a essência do Cristo. E a doutrina espírita vai explicar por quê. O último trecho aqui diz assim, é com perseverança que chegarás a recolher o fruto dos teus trabalhos. A satisfação que terás vendo a doutrina propagar-se e bem compreendida será para ti uma recompensa, cujo valor total conhecerás talvez mais no futuro do que no presente, até numa encarnação futura, né, do Kardec. Não te inquietem, pois, os espinhos e as pedras que os incrédulos ou os maus
espalharão no teu caminho. Conserva a confiança, com ela chegarás ao alvo e merecerás sempre a nossa ajuda. Lembra-te de que os bons espíritos assistem aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e repudiam a qualquer que procure no caminho do céu um degrau para as coisas da terra. Eles se afastam dos orgulhosos e dos ambiciosos. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira entre o homem e Deus. São um véu lançado sobre as claridades celestes, e Deus não pode servir-se do cego para fazer-nos compreender a luz. Encerramos assim os prolegômenos, e nós voltaremos depois com as questões do Livro dos Espíritos, depois de um intervalo, de umas férias que nós teremos aí. Mas eu mando no grupo de WhatsApp a explicação sobre isso.